Olá, tá voando? Bom, a gente vai dar início ao módulo 4. Deixa eu botar isso aqui para ao módulo 4, que fala sobre alimentos. Eu estou abrindo esse livro, né, em PDF, para vocês acompanharem comigo. Então, o conteúdo fica a partir da página 144. Página 144, os alimentos, tá? Então, vamos lá dar continuidade ao conteúdo. Bom, o que a gente pode saber, o que a gente sabe, né, e que podemos entender sobre a alimentação? A alimentação, ela é essencial para a manutenção da vida, porque é através dela que a gente obtém a energia necessária para desempenhar nossas atividades metabólicas. Então, se você caminha, se você corre, se você até respira, se você dorme, né, tudo isso desgasta, né, uma energia. E ela só é recuperada, né, através da alimentação. Então, os alimentos, eles possuem nutrientes, né, com composição diferente, que daí a gente dá nome diferente. Então, a gente tem vitaminas, sais minerais, carboidrato, lipídios e proteínas. E vamos falar um pouquinho da água ainda hoje, tá? Então, vamos iniciar com a vitamina. Bom, o que a gente pode saber sobre a vitamina? A vitamina, nós já nascemos com vitamina no corpo, né? Então, quando a gente nasce, a gente já tem um pouco de vitamina no corpo, porque provém da mãe, né? Então, através do cordão umbilical, tudo que a mãe come, né, é passado para o filho, isso a gente sabe, né? E a vitamina, né, quando a mãe ela ingere algum alimento que tem vitamina, é passado para o filho. Entretanto, essa vitamina ela vai se perdendo ao longo da vida, né? Se a gente não repor, ela vai se perdendo, né? Normal. E a gente tem que estar sempre repondo ela, né? Apesar do corpo, a gente precisa repor através de diversos alimentos. Quais alimentos são esses? Leite, frutas, folhas verdes, óleos, né, legumes, enfim, até mesmo o sol, tá? O sol também ativa a vitamina no nosso corpo. Então, existem vários tipos de vitaminas e cada alimento ele tem uma composição de vitaminas diferente. Então, a gente tem quase todo o alfabeto. A gente tem a vitamina A, B, esses derivados, B1, 2, 3, 4, enfim. A gente tem a vitamina C, a vitamina D, e a vitamina E e a vitamina K. Tem outras inclusive, tá? Mas o que nos importa nesse momento são essas. Bom, então quando eu tenho, deixa eu ver se eu consigo. Quando eu tenho uma deficiência de vitamina no nosso corpo, aqui não tem como, eu acho, escrever, né? Não tem. Quando eu tenho uma deficiência de vitamina no nosso corpo, né, causa algumas doenças, né? Que doenças são essas? Aqui no livro traz pra gente algumas, tá? Cegueira noturna, que é quando a pessoa tem mais dificuldade de enxergar à noite. Raquitismo, quando a pessoa ela é magra, ela é bem, que a gente chama de raquítica, né? Bem franzida, bem magrinha, baixinha, tá? Obesidade, porque a pessoa acaba ingerindo outros alimentos, né? Com gorduras que não têm vitaminas, né? E ela acaba se tornando obesa. Distúrbios metabólicos, né? Quando o sistema dela deixa de agir corretamente, então o sistema circulatório, hormonal, né? E devido à falta de vitamina, e anemia, tá? A anemia é um dos mais graves, porque pode se tornar algo pior. Então, a anemia é quando a pessoa fica fraca, né? A gente consegue identificar através dos olhos, quando os olhos ficam brancos, deixa de ser rosado. Bom, no livro de vocês tem os tipos de vitaminas que a gente acabou de falar, tem a atuação em cada um, tem a carência e tem as fontes alimentares. Eu quero que vocês deem uma lida, né? Eu não vou explicar um por um, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, e os sais minerais? Então, vitaminas e sais minerais são coisas diferentes, tá? Os sais minerais, diferentemente da vitamina, né? O nosso corpo não produz. A gente viu que a vitamina o corpo produz, né? Não em grande quantidade, mas ele produz. E os sais minerais não. Os sais minerais a gente chama de substância inorgânica, né? Que é quando o corpo não produz, eu preciso repor essa substância através da alimentação. Mesmo o corpo não produzindo, ele é essencial no corpo, ou seja, eu preciso fazer uma dieta à base de sais minerais, eu preciso ter sais minerais no corpo, tá? Então, onde que, né, quais são os sais minerais que vão produzir, né, esse bom funcionamento? Aqui, ó, sódio, potássio, né, cálcio e ferro. Então, esses elementos, eles vão
ser essenciais no corpo e eu vou adquirir eles através de alguma alimentação baseada, né, balanceada em sais minerais. Aí aqui a gente tem, né, nossos exemplos, ó, leite, frutos do mar, tá? A gente tem frutas perdidas por aqui, ó, frutas, a gente tem alguns tipos de carne, né, água, né, também tem sais minerais muito importantes, a gente vai ver mais lá embaixo, né, qualquer coisa que seja derivado do leite, no caso da Danone, o queijo, né, as frutas. Então, esses alimentos aqui, né, eles vão ter base como sais minerais, tá? Então, quando eu tenho sais minerais no meu corpo, né, onde que ele vai atuar? Então, olha só, ele vai atuar no componente, né, ele é um componente importante na manutenção dos ossos do corpo. Então, quando eu tomo o leite, por exemplo, né, ele vai agir lá no osso, né, o cálcio, além do osso, nos dentes também, né. Através de sua ação, que é reação enzimática, vão ser regulados, a gente vai aprender ainda uma reação enzimáticas, vai participar da composição de algumas moléculas orgânicas, né? A gente já estudou algumas moléculas e vai agir no equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico a gente também já estudou mais ou menos, quando a gente estudou lá a membrana plasmática, né? Que falava do equilíbrio osmótico. Então, a membrana plasmática, lembra que ela regula o que entra e o que sai da célula? Pois bem, então o equilíbrio osmótico é justamente isso, né? Quando ela regula o que entra e o que sai da célula. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa, tá? Eu quero que você dê uma lida depois, eu não vou adentrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu gostaria de que você enfatizasse que quando eu tenho falta desses sais minerais, por exemplo, quando eu tenho falta de ferro, aqui ó, vai causar uma anemia. Quando eu tenho falta do flúor, eu vou ter uma cárie dentária, né? Todo aquele dentista, eles repõem flúor, né, nos dentes. Quando falta iodo, eu vou ter bósse. O que é o bósse? É uma glândula gorda que fica no nosso pescoço, né? O iodo está presente no sal de cozinha. Então, todo sal de cozinha tem iodo justamente para evitar o bócio, tá? E quando eu tenho uma ausência de potássio, eu vou ter uma fadiga muscular, ou seja, eu vou ficar fraca, né? Ou me sentir cansada. Bom, adentrando então um pouco dos carboidratos, os carboidratos também são elementos, né, essenciais para o corpo, né? Todos eles são, né? E eu encontro ele aonde, professor? Eu encontro no arroz, no trigo, no milho, na aveia, na batata, tá? Ou algo que provém de batata, nos açúcares, tá? Então, é lá que eu encontro os carboidratos. Bom, o que eu preciso saber sobre os carboidratos? Eu preciso saber que os carboidratos eles são divididos em 3. Na verdade, eles são divididos em mais, né? Mas o que é mais importante para a gente no momento é entender esses 3 aqui. Então, preste atenção no que eu vou explicar. Bom, a gente tem os monossacarídeos, a gente tem os disacarídeos e os polissacarídeos. Lá em português, a gente estuda que monossílaba é quando tem uma sílaba. Dissílaba é quando tem 2 sílabas. E polissílaba é quando tem mais de 2, né? Aqui não é diferente. Aqui, quando eu falo de monossílaba, quando eu falo de monossacarídeo, eu troco, né, a ideia de sílaba por moléculas. Então, quando eu falo de monossacarídeo, eu tenho que pensar o quê? Em moléculas pequenas, né? Quais moléculas pequenas? Posso ter várias, né? Mas, principalmente, a gente trabalha com glicose e a frutose, tá? Então, glicose e frutose são moléculas pequenas. Eu chamo, então, de monossacarídeo, tá? Então, a glicose, por exemplo, eu encontro no nosso corpo, né? Então, quando tem uma baixa quantidade de glicose no corpo, o fígado produz, né? E quando eu tenho muito fígado, ele repõe, ele pega um pouco da glicose. Então, eu consigo repor a glicose lá nas frutas, nos cereais, nas verduras e no mel. E já a frutose, né? Eu encontro somente nos frutos, né? Quando eu falo frutos, é fruta mesmo. Bom, o que é disacarídeo? Eu aprendi, então, agora, professora, que monossacarídeos são moléculas pequenas formadas por glicose e frutose no nosso exemplo. Os disacarídeos são moléculas mais complexas, mas não tão complexas quanto o polissacarídeo. Se eu pudesse desenhar, deixa eu ver aqui. Isso aqui foi de outra aula, deixa eu apagar aqui. Se eu pudesse desenhar, deixa eu limpar.
Como seria isso? Seria mais ou menos isso aqui. A torre, né? E aqui eu teria os monos. Deixa eu apagar isso aqui. Eu teria os monossacarídeos, tá? Que é a base, né? Aqui a gente teria o di, né? Disacarídeo. E aqui em cima eu teria o poli, tá? Então, o poli, ele é o mais complexo. Mas se eu não tenho minha base, eu não consigo formar um polissacarídeo, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. O disacarídeo, então, ele é mais complexo que o monossacarídeo, tá? Ele consegue, a molécula dele consegue ser solúvel em água. Então, quando eu coloco uma molécula de disacarídeo na água, eu não vejo porque ela vai conseguir ser soluta em água, tá? Bom, vamos pensar comigo. O monossacarídeo é uma molécula. Todas as outras que vêm, provêm dessa, certo? Então, disacarídeo, o que é? São duas moléculas de monossacarídeo, tá? Então, duas moléculas de monossacarídeo formam o disacarídeo. Bom, ainda aqui no livro de vocês tem um belo exemplo, falando de sacarose e lactose, tá? Sacarose e lactose são um exemplo de disacarídeo, já vimos isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho dele. Sacarose, então, é disacarídeo formado pela união de uma glicose com frutose, enquanto que o carboidrato, que também é um exemplo de disacarídeo, né, é formado... Carboidrato não, desculpa. A lactose, né, é formada, então, pela união de glicose com galactose, tá? O que vocês precisam saber é que o monossacarídeo é a minha base. O disacarídeo é a união de dois monossacarídeos. E polissacarídeo? O polissacarídeo é a união de vários monossacarídeos, tá? Formam, então, o polissacarídeo. Então, seguindo o nosso exemplo, né, que a gente está dando o nome de moléculas, um exemplo de polissacarídeo seria celulose, amido e glicogênio. A celulose a gente encontra na parede das células vegetais. O amido a gente encontra nas fibras de alguns vegetais, né, ou legumes, como por exemplo o milho. E o glicogênio a gente encontra no corpo humano, ou corpo de alguns animais, tá? Então, o nosso corpo, por exemplo, libera glicogênio o tempo todo. Então, vamos recapitulando de novo. Monossacarídeo, carboidrato simples, moléculas simples. Disacarídeo, união de dois monossacarídeos. Polissacarídeo, união de vários, né, monossacarídeos. Bom, por fim, a gente vai falar agora, se eu não me engano, é o último, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, falta proteína, né? Por fim, a gente vai falar dos lipídios. Os lipídios, né, são conhecidos como gorduras, né? Os lipídios são gorduras. Quando eu penso em gordura, o que vem na minha mente? Vem lá o óleo, né, as amêndoas, que são gordurosas, o chocolate, que é gorduroso, né, porque leva gordura na sua composição, o leite, que tem uma gordura naquele leite. Então, os lipídios, eles são gorduras, tá? Toda gordura, a gente está acostumado, trazendo para o nosso dia a dia, não é solúvel em água, a gente chama de insolúvel, né? Quando eu coloco, por exemplo, um óleo no copo de água e mexo, eu não consigo ver a dissolução daquele óleo, né? Eu tenho duas superfícies, em cima fica o óleo e embaixo fica a água, tá? Então, quando eu falo de lipídio, lembre-se de gordura. Os lipídios, ele pode ser dividido em duas partes. A gente chama de substância insaturada e as substâncias saturadas. As insaturadas são os mais pesados, né? Mais conhecidos, desculpa. São mais conhecidos. Eles são óleo de soja, girassol, castanha, nozes, amêndoas, enfim. Tudo aquilo que tem gordura, né? Que a gente faz uso, né? E a gente divide, né, a insaturada em duas partes. A gente diz que pode ser HDL, que é aquele colesterol, aquela gordura boa, e a gente chama de LDL, que a gente chama de colesterol ruim, tá? Tanto HDL quanto LDL são, substâncias insaturadas, tá? Não vou adentrar muito, né, nesse conteúdo, tá? Porque o mais importante a gente saber é isso. Bom, já a substância saturada, a gente pode dizer que elas são mais pesadas, né?
são encontradas com mais facilidade no nosso cardápio do dia a dia, que é a carne vermelha, a carne branca, laticínios, né, como leite, manteiga, queijo, né, tudo que vem à base de leite, né, e alguns alimentos de origem vegetal. Essa gordura, ela tem que ser consumida de uma maneira moderada, né, porque quando ela está em excesso, ela causa um problema gravíssimo, né, então ela causa obesidade, colesterol, diabetes, doenças cardiovasculares. Por quê? Porque essa gordura aqui, né, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu apagar aqui. Essa gordura aqui, ela entope, né, as artérias. Então, olha só, a gente tem vários, né, anticorpos, a gente tem várias moléculas no nosso corpo. Quando a gente se alimenta muito de gorduras saturadas, principalmente, essa gordura fica aqui, ó, deixa eu trocar a cor. Essa gordura aqui, ó, fica aqui, ó, na parede das artérias, tá? E com isso, ela vai, ó, ficando, agarrando na parede. E vai o quê? Diminuindo, ó, agarrando, tá? E ela vai, como ela não é solúvel em água, ou seja, esse líquido que tá aqui dentro, tá? Não consegue dissolver, ela fica grudada em algum lugar, né? Imagina um cano com gordura, né? A gordura não é dissolvida em água, ela fica grudando na parede do cano e vai entupindo, certo? Vou trocar de novo. Quando o sangue passa aqui, olha, ele vai ter uma dificuldade de passar. Então, esse sangue vai ter uma dificuldade de passar devido a essa acumulação aqui. E com isso, vai vir causar problema na circulação sanguínea, né? Podendo até dar um AVC, por exemplo, tá? Devido a essa gordura saturada. Bom, vamos falar então agora só a função dos lipídios por alto, que a gente já sabe, só precisa relembrar. Lembra que eu falei em sala, né, quando a gente estudou tecido, que o tecido adiposo, ele era tecido que armazenava gordura, e eu falei, né, tem no quadro e tudo, né, eu falei, né, que o tecido adiposo tem uma parte boa e uma parte ruim, né. Eu falei que o tecido adiposo, ó, aquela gordura, servia como uma reserva de energia, lembra? Falei que tinha proteção contra impactos mecânicos, né? Falei que servia como um isolante térmico. Então, como o lipídio é uma gordura, aqui não vai ser diferente, né? Então, o lipídio vai funcionar como uma reserva de energia, né? O corpo, dei até o exemplo de uma cabana abandonada, né? E na pessoa com fome, quem morreria primeiro, o gordinho ou o magrinho, lembra? Vai servir como proteção contra impactos, né? Então, a pessoa que tem muito lipídio, né? Essa gordura no corpo, ela tem um menor impacto mecânico quando bate em algum lugar, né? Serviria como isolante térmico, então forma uma camada na temperatura, né? E no climas frios, né? Ela vive melhor. E vai absorver vitaminas, né? Vai auxiliar na absorção de vitamina A, D, E e K. Né? Observam que a vitamina C e B não entram aqui, tá? Porque elas específicas. Se vocês voltarem lá em cima e ler aquele quadradinho, né? Vocês vão ver. Por fim, agora vamos falar da proteína, né? Se eu não me engano é a última. Tá acabando. Então, as proteínas, gente, ela é uma base alimentar muito boa, né? Ela tem que estar presente no nosso cardápio, né? Por exemplo, a carne tem que estar presente no nosso cardápio, mas eu posso encontrar proteína, inclusive, nos vírus, tá? E a proteína ela vai agir lá no processo celular. Se vocês lembrarem da musiquinha, a gente até fala que forma proteínas de montão, né? Que as células produzem proteínas de montão, certo? Mas por que elas produzem? Porque o corpo dá a proteína. Se eu tenho uma ausência de proteína na minha alimentação, vai causar um defeito nas minhas células. Bom, as proteínas, elas se caracterizam por ser macromoléculas, são moléculas muito grandes, que é formada por uma sequência de aminoácidos. O que é um aminoácido? O aminoácido tem na base, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, um conjunto, ó, quando eu falo de seres vivos, né, para formar uma proteína, né, no ser vivo, eu tenho que ter como base 20 aminoácidos. Então, vamos voltar para o nosso esquema. Olha só. Bom, eu falei que aminoácido pode ser hidrogênio,
mais oxigênio, mais nitrogênio, mais carbono. Isso aqui forma um aminoácido, né? Agora, se eu junto, ó, 20 cadeias dessa aqui, ó, 20 cadeias dessa aqui, ó, né? Eu formo, então, proteínas, tá? Essa ordem aqui necessariamente não acontece, tá? Essa união, ela pode acontecer de várias formas, tá? A gente vai aprender, vocês vão aprender isso melhor lá no nono ano. Ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer assim, né? Ela pode acontecer, sei lá, assim, né? Carbono agarrado com hidrogênio, que tá... Não, peraí. Tá agarrado aqui, lá, com nitrogênio, que tá ligado com oxigênio. Enfim, né? Essa cadeia pode acontecer de várias formas. O importante é a gente saber que uma união de 20 aminoácidos forma uma proteína, tá? Bom, então já falei que elas podem ter diferentes formas, né? Aqui, ó. Então, eu vou diferenciar as proteínas de acordo com a ligação que elas vão ter, tá? Então, as proteínas podem se diferenciar de seguinte aspecto. Então, pela quantidade de aminoácido na cadeia, pelos tipos de aminoácido e pela sequência que o aminoácido se dispõe na cadeia. Então, se eu tenho aqui, olha, se eu tenho uma cadeia assim, tá? Eu tenho um tipo de proteína, né? E aqui eu tenho outro tipo de proteína. Então, 20 cadeias, né? Desse jeito, eu vou ter uma proteína X. 20 cadeias desse jeito, eu vou ter uma proteína Y, tá? Então, as proteínas se diferem de acordo com as sequências de aminoácido, tá? Bom, e quais são as funções de aminoácido no corpo? Bom, olha isso aqui que a gente estudou em sala de aula. Elas vão agir, por exemplo, e principalmente na membrana plasmática aqui, ó. Membrana plasmática. Lembra que a gente estudou que a membrana plasmática, ela é aquilo que reveste a célula e ela regula o que entra e sai da célula? A membrana plasmática, ela é rica em proteínas, né? Então, quando a proteína, ela age no corpo, ela vai agir diretamente lá. Lembrando que se minha célula está sadia, eu evito, né, vários problemas, como o câncer, como eu disse para vocês já em sala, tá? E por fim, a gente fala um pouco da água. Bom, também expliquei para vocês que nosso corpo é formado principalmente por água, né, nossa composição. Então, se eu for lá no meu plasma sanguíneo, vai ter água, nas minhas células vai ter água, né, na minha urina vai ter água, nas minhas fezes vai ter água, no meu suor vai ter água. Isso mostra, né, que nosso corpo é formado, né, por muita água. Alguns livros apontam 60%. Outro apontam mais, tá? Vai variar, mas lembre-se que metade do corpo, né? Desconfio se o livro falar que é menos de 50%. Aí tá errado, né? Porque mais da metade do nosso corpo é formado por água. Então, olha só, a água, a gente sabe que ela tem um papel fundamental na saúde. Ela regula o nosso corpo, ela regula o nosso sistema, ela vai agir lá na nossa urina, agir nas nossas fezes, agir no nosso suor, né? Por isso que a gente tem que fazer o uso de 2 litros de água diariamente. Coisa que a gente não faz, mas tem, né? Porque a gente perde muita água durante a vida, né? Durante os dias, e a gente precisa estar sempre repondo. Essa água também vai agir principalmente lá nas células, né? Lembrando que a gente estudou que dentro da célula ela é formada por um líquido, aquele líquido continha água, deixava ela gordinha, né? Até brinquei para vocês, falando que se a gente não faz a ingestão de água, a gente começa a ter rugas futuramente, que as células começam a ficar murchinhas, né? Então, as rugas são aquelas células velhas sem água, sem líquido, tá? Então, a gente precisa estar sempre colocando água, porque o nosso corpo, a gente perde muita água na transpiração, enfim, né? Em vários componentes, se a gente pensar, a gente está perdendo água. Então, galera, eu também posso fazer uso de alimentos que contêm água, né? Então, por exemplo, uma melancia, como mostra a imagem, né? Uma melancia, ela contém água, né? Uma laranja contém água. Então, quando eu faço uso do alimento, eu estou utilizando o útil e o agradável, né? Quando eu faço uso de frutas, desculpa. Então, eu estou colocando no meu corpo água
e vitaminas, dependendo da fruta, né? E assim vai indo. Então, a alimentação à base de frutas, né, é muito boa por conta disso, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo, tá? Não se esqueçam, preciso que vocês leiam também o conteúdo, né? Leiam esses quadrinhos aqui, que eles são importantes, tá? Esse também. E a gente fecha, né, parcialmente o módulo 4, porque ainda tem um exercício e a correção, beleza? Então é isso, um beijo, espero que esteja se cuidando.